Nova Pintura reúne artistas jovens brasileiros que estão realizando o que de mais novo acontece na pintura figurativa, que a gente pode chamar de figurativa, mas que não é exatamente figurativa. Por que não é exatamente figurativa? Porque o que interessa para essa geração são as questões da pintura mesmo, da cor, da forma, da linha, da composição. Então, o que a gente vai observar nos trabalhos aqui é que a figura entra como uma desculpa para fazer uma pintura. A figura não é o elemento principal da obra, mas a pintura em si, a cor, a forma e a linha, como a gente falou. A proposta do Convivendo com Arte é trazer para o ambiente de trabalho das pessoas que trabalham na sede do Santander, que são mais ou menos 6.000 pessoas, o convívio com a arte. A gente já tem uma boa parte da coleção exposta no prédio e a proposta no térreo, a nossa quinta exposição no térreo, é trazer arte contemporânea. Então nós trazemos nessa exposição pintura figurativa, trouxemos na anterior fotografia e sempre sintonizado o que tem de mais novo no mercado, porque são pessoas que normalmente trabalham numa instituição financeira, que nem todos convivem com o mercado de arte ou frequentam galerias e tal, mas é uma provocação para esse novo universo, para estar antenado o que acontece na sociedade e também para o que acontece no mercado da arte. As obras que estão aqui, elas também estão à venda e nós colocamos uma provocação, que tal investir em arte? Contate a galeria, a gente coloca, dá o dado da galeria. Ou seja, a gente entende que o artista ele não está só expondo, mas aparece sendo uma oportunidade de investimento para as pessoas que frequentam esse espaço e olhar para essas obras, não como você às vezes vai para um museu e você acha que a obra não é acessível. Ela é acessível e ela tem esse outro diálogo de investimento possível também. A proposta dessa exposição também é ser uma exposição didática. Nós trazemos legendas com um texto bem simples, uma referência do artista e uma linha do tempo que situa essa exposição na linha da história da arte. Então, como a última exposição foi sobre a fotografia, a gente retomou o momento da fotografia e o caminho que a arte percorre, onde nós estamos hoje, no século XXI, discutindo de novo a pintura e a figuração. Ou seja, é uma exposição que não é focada só no público interno, a gente tem a intenção sim de abrir e de tornar esse espaço aberto à comunidade de São Paulo. Esse trabalho da Mariana de Palma, por exemplo, essa grande pintura, é um ótimo exemplo do que acontece no trabalho dessa geração contemporânea brasileira. Ele é um trabalho visivelmente barroco, um trabalho com vários elementos, cores, formas que se misturam, e que o barroco é uma questão muito presente na vida do brasileiro. As nossas matas exuberantes, cheias de plantas de vários tipos, a própria cidade, que é cheia de prédios de diferentes arquiteturas. Então, essa questão do barroco, desse excesso, está muito presente na vida do brasileiro. Então, obviamente, é uma influência no trabalho desses artistas. Aqui a gente percebe esses tecidos trabalhados, muitos elementos com flores, com cores variadas, mas ao mesmo tempo no trabalho da Mariana a gente percebe essas formas que se repetem. Aqui no caso são ralos de piso, são desenhos de ralos de piso que se repetem. E aqui a gente vê uma questão que é da arte construtiva, que justamente usa a repetição de formas. É um pensamento mais construtivo, de construir a forma. Isso a gente também observa nessas telas que são divididas, como se fossem formas que se repetem no espaço. Então a gente vê essas duas heranças, essas duas influências que a gente tem na arte brasileira, o construtivismo e o barroco. E vamos observar isso em outros trabalhos também.
Estou participando da exposição Nova Pintura com 2 trabalhos de séries distintas. O trabalho ao fundo faz parte da série Palimpsestos. É uma pintura de natureza processual que acaba adquirindo conceitos de outros trabalhos, como instalação, a fotografia e a performance. Esse trabalho teve início em 2005 e cada vez que eu mudo esse trabalho de local, ele vai adquirindo novas pinturas como se fosse um espelho refletindo o espaço à frente. Esse trabalho leva cerca de 4 dias para ser feito. Sempre começo com a representação do espaço e vou partindo para as obras que fazem parte da mesma exposição, como se fosse uma instalação. E participo também dessa mostra com 2 pinturas circulares, que são como tomos, que fazem parte da série da Pinacoteca, que são como os espelhos de vigilância que acabam representando as diferentes salas da Pinacoteca. E cada tela acaba representando os gêneros que é dividido a sala da Pinacoteca, como se fosse a sala da paisagem, a sala do retrato e da individual. Sim, já faz algum tempo que eu penso, a primeira coisa que eu penso antes de começar uma pintura é na cor, que vai ser a pintura. É ela que determina o que vai entrar na tela, o que não vai. E desde quando eu pensei na ideia de fazer uma tela vermelha, eu já na hora relacionei com o trabalho do Cildo, com o desvio para o vermelho, que foi, acho que, a obra que mais me influenciou quando eu era criança. Fui na Bienal, vi essa obra e ficou muito marcada aquela instalação. Porque eu entendo de um jeito parecido que eu entendo minha pintura, assim, que é a construção de um lugar inventado por ele, que cada coisa foi colocada lá justamente por ser vermelho. Então é a ideia que eu tive antes de começar essa pintura. A escolha dos objetos veio pela cor, tudo veio pela cor. Então, foi uma busca de qual pintura vermelha iria entrar. Aqui nas referências eu escolhi o Velázquez mais vermelho, sabe? E o sofá, foi uma busca de qual sofá. Então eu pesquiso na internet, em revista, tudo quanto é lugar, esses objetos que vão ser colados. É uma ideia conceitual de colagem, né? Que é tudo pintura, mas o que entra na pintura? Na construção, eu acho que eu pinto para criar esses mundos inventados, um lugar utópico que eu queria estar para um momento que às vezes não é agradável, porque não sei se é agradável estar num ambiente vermelho, sufoca, cor quente, tudo, mas eu queria estar nesse lugar. Daí, como eu não posso, eu construo na pintura. Acho que daí vem a escala também, que eu sempre quero pintar as obras numa escala enorme, quase real, para que eu me sinta dentro desse ambiente. Eu uma vez falei desses mundos inventados porque não é um cenário, né? Não é um cenário possível, é um cenário inventado. Tem normalmente uma paisagem de neve na Turquia com azulejos turcos, em outras pinturas, assim. Tem insetos tropicais em Vancouver. Muitos animais. Os ambientes que... Então, assim, coisas que eu julgo ideal, um ambiente que eu julgo ideal dentro de uma ótica própria, sei lá, de onde eu coloco isso, mas são coisas que me deixam felizes, quando eu vejo coisas que não se relacionariam juntas e sendo harmônico. E é isso que eu busco fazer na pintura, que eu sou hoje totalmente dependente disso para viver, criar esses mundos. No trabalho da Flávia Metzger, a gente nota também uma situação de um certo estranhamento. O
que esse personagem está fazendo nessa sala, que é uma sala típica japonesa, onde a gente encontra esses personagens de gravuras japonesas, alguns de gravuras japonesas eróticas, e essa luz iluminando esse personagem. Também aqui a gente pode observar uma situação um pouco barroca, né? Uma influência do barroco na maneira como ela trata esse fundo da pintura, mas ao mesmo tempo aqui a gente tem um plano vermelho que faz um contraponto com essa situação mais, digamos assim, trabalhada nessa pintura. É uma pintura de pequenas dimensões, mas que ao mesmo tempo tem uma força muito grande pelos elementos que ela coloca na pintura, pela própria cor da pintura. Aqui ao lado nós temos um outro trabalho também da Flávia, onde novamente a gente pode observar essa influência do barroco nesses elementos da arquitetura do local, e ao mesmo tempo uma situação estranha desses dois personagens que estão num lugar estranho, inóspito, e que conversam sobre um assunto que a gente também não pode imaginar o que seja. Ao mesmo tempo, ela faz uma referência ao artista Magritte, René Magritte, que era um artista surrealista, com esses personagens que usam esse chapéu coco, que é bastante conhecido pela obra do Magritte. Um outro exemplo presente aqui na exposição é o trabalho do Eduardo Berliner, que vai estar participando da próxima Bienal de São Paulo. E o Eduardo, ele pega situações e locais estranhos para a gente. Aqui, por exemplo, é um auditório, é um lugar que todo mundo está acostumado a ir, pode ser um auditório de cinema ou de um teatro, mas que de alguma maneira nos passa um certo incômodo, que lugar estranho, que cores escuras. E o que interessa para o Eduardo é justamente isso, causar um certo estranhamento para quem está vendo o trabalho dele. Aqui, de novo, o que interessa para o artista são as cores, são as formas, assim como na arte concreta. A arte concreta, os artistas nos anos 50 usavam só formas e cores puras, porque para eles o que interessava era a arte em si, por si só, a forma, a cor e a linha. E aqui o Eduardo se apropria de um lugar normal, que todos nós conhecemos, para usar justamente essas questões da pintura que interessam a ele. E, ao mesmo tempo, criar uma situação de um estranhamento para quem está vendo essa pintura. Então, essas pinturas que eu estou mostrando aqui, eu considero elas parte de uma série que é sempre a figura inserida na paisagem, a figura humana inserida na paisagem, ou mesmo quando não tem a figura humana, que indica alguma passagem, alguma passagem humana, tentar humanizar a paisagem de algum jeito. Eu não gosto de pintar, fazer paisagens simplesmente idílicas, criar uma cena do pôr do sol, uma cena de praia. São cenas de praia, tem a paisagem, aparece o horizonte, esse tipo de coisa, mas eu sempre tento de algum jeito humanizar isso, criar uma relação humana com o ambiente que eles estão envolvidos, assim. E geralmente são pinturas que eu considero um pouco silenciosas, no sentido que as pessoas sempre estão envolvidas com algum fazer, uma que a pessoa está olhando o mapa, ou essa que as pessoas estão construindo uma coisa que a princípio você não sabe direito o que é, que está brincando com graveto, mas sempre como uma introspecção diante daquele ambiente a princípio exuberante, mas como as pessoas se comportam nesse ambiente, como são sujeitos silenciosos, como eles se relacionam com esse ambiente, com essa paisagem. Acho que o princípio dessas pinturas é esse, e não que isso seja uma regra para todas as pinturas, mas as pinturas que estão sendo mostradas aqui acho que são essas. E acho que é um caminho que vem se desenvolvendo e tem, acho que, esse fio condutor, assim, sempre da presença humana, ou pela arquitetura, ou pela, de fato, a figura humana presente na pintura.
isso aí. Aqui no trabalho da Camila Macedo, nós temos 2 obras dela na exposição. A gente nota novamente a figura, mas aqui de uma maneira mais próxima de uma ilustração, porque ela, na verdade, ela faz uma linha que contorna a figura, que nos remete um pouquinho à ilustração. E novamente aqui a gente vê esse trabalho no vestido desse personagem, que é um trabalho novamente de uma herança barroca. A gente podia até fazer uma ligação desse vestido com o trabalho da Mariana de Palma, por exemplo. E uma situação também bizarra, estranha, com essa menina pintando as costas dessa outra menina de vermelho, e essa menina está usando uma máscara de coruja. Então, é uma situação também, às vezes, um pouco desconfortável. O que essas meninas estão fazendo, o que é isso, por que ela está pintando as costas da outra menina, mas ao mesmo tempo é um trabalho que nos agrada, que nos chama pelas cores, pelas formas e pela própria maneira como a figura se apresenta aqui. Uma outra questão do trabalho da Camila é que ela pinta direto sobre a madeira, então é quase que um objeto. Essa madeira se projeta para fora do painel. E aqui nesse outro trabalho a gente nota isso mais facilmente, porque a madeira passa a fazer parte da própria pintura. A madeira, ela entra como pintura no trabalho. E aqui nós, de novo, vemos vários elementos que podem, essas penas e essas flores, né? Que nos lembram um pouquinho Matisse, quem gosta de pintura, Henri Matisse, mas ao mesmo tempo a gente nota que essa influência do barroco na utilização desses elementos no fundo da tela. Então, essas 2 pinturas que eu produzi depois de uma residência em 2009, que eu fiz em Joshua Tree, na Califórnia. Eu já estava desenvolvendo um trabalho em pintura há um tempo e tinha como assunto principal a solidão do homem contemporâneo hoje em dia. Um homem que vive numa metrópole, mas está sempre sozinho. A minha atividade como artista plástica, como pintora, é realmente solitária, então isso é uma coisa que permeia meu trabalho há um tempo. Essa residência que eu fiz no deserto, ela foi decisiva ali no meu trabalho, porque ela enfatizou esses assuntos que eu estava querendo desenvolver. E essas 2 pinturas vieram desse período. Eu não as realizei lá, eu realizei em um ateliê em São Paulo mesmo. Mas esse período dessa residência me trouxe uma bagagem muito grande, desenvolveu meu trabalho, coisas se desenvolveram desde aí, que eu trabalho até hoje. Então, esse momento solitário de esses personagens que estão assistindo uma cena, acho que existe também um momento de, talvez, uma ansiedade ou um momento ou uma expectativa de alguma coisa que está para acontecer ou já aconteceu. Essa pintura daqui, Wild Horses, na verdade essa é uma amiga minha que estava comigo no deserto e nós visitamos esse lugar onde esses cavalos eram selvagens, esses cavalos selvagens ficavam, e essa pintura é bem significativa para mim, tem um momento aí. E essa pintura daqui também, ela também é uma amiga minha, mas é claro que essas mãos com sangue, né, não existiram no momento real, mas eu tento projetar nesses personagens sentimentos meus ou coisas mais indiretas que estão acontecendo.
Então acho que ela tem uma carga um pouco pesada, talvez uma coisa que acabou de acontecer, um pouco violento, mas ao mesmo tempo eu acho que tem esse momento de reflexão. Eu acho que as pinturas trazem um pouco isso. Assim. Sei, tá. Esse trabalho ele faz parte de uma série de pinturas que eu trabalho com pequenas ilustrações, na verdade impressões de enciclopédia, que tem como característica principal serem impressões de fotografias imprimidas de maneira muito gráfica. Então são imagens que ficam entre uma ilustração e uma imagem fotográfica. Essa mesma série eu acabei de expor no Rio, numa exposição que chamava Limbo, e é a continuidade do meu trabalho deslocando imagens de lugares distintos e utilizando essas imagens para construir uma imagem nova, distinta, que lida com as questões da pintura, do tempo, a materialidade da pintura. Numa série anterior de pinturas, em séries anteriores de pinturas, eu trabalhei com imagens de depósitos, frames de filmes e, nesse caso, as imagens enciclopédias. O que tinha de comum a essas imagens era uma tentativa de escolher imagens que criassem uma dificuldade do ponto de vista de compreensão do meu interesse narrativo, psicológico naquelas imagens. Eram imagens truncadas que tinham uma ambiguidade, tanto espacial quanto da natureza da própria imagem.